Pesquisa mostra que hoje 1 em cada 5 latinos que vivem nos Estados Unidos possui armas de fogo em casa. Forças Armadas do Brasil anunciam que vão comprar 5 milhões de dólares em coletes balísticos aqui nos Estados Unidos. Muro polêmico. Governo Biden ordena a retomada da construção de muro na fronteira com o México. Tragédia no Kentucky. Número de vítimas das inundações segue aumentando e governo acredita que dezenas de corpos serão encontrados quando as águas baixarem. E tem uma boa notícia para os brasileiros que vivem no vai e vem aéreo entre Brasil e Estados Unidos. O governo norte-americano pode estabelecer dimensões mínimas para os assentos de aviões. Olá, muito boa noite. O Jornal Américas no Ar começa com uma notícia sobre o acesso às armas aqui nos Estados Unidos. Uma pesquisa mostrou que 1 em cada 5 latinos que vivem aqui nos Estados Unidos, o que inclui os brasileiros, possui uma arma de fogo. Ao mesmo tempo, as preocupações com a violência armada aumentaram e muito entre essa parcela da população. A pesquisa feita pela Ipsos, em parceria com a rede de televisão Telemundo, surpreendeu nos resultados. É o número mais alto registrado de latinos armados em território norte-americano. Hoje, 1 em cada 5 deles possui uma arma de fogo em casa. Os dados também mostram que a preocupação com segurança e o medo da violência armada aumentou drasticamente entre os latinos, depois do tiroteio na escola de Uvalde, no Texas. Hoje, 44% dos latinos se dizem preocupados com a violência armada, contra 27% que diziam o mesmo em março deste ano. Além disso, 93% apoiam a revisão universal de verificação de antecedentes criminais e 82% apoiam a rigidez em leis para afastar pessoas perigosas do acesso às armas. Agora o assunto é fronteira. Olha só essa notícia. A construção do muro no Arizona, que fica na divisa dos Estados Unidos com o México, vai ser retomada. O presidente Joe Biden ordenou a conclusão da obra que tinha sido paralisada quando ele assumiu o poder. Essa construção era do governo anterior, do ex-presidente Donald Trump. A ordem contradiz uma promessa de campanha do presidente Biden, que havia dito que iria interromper todas as construções de muros na fronteira americana. Agora, quase 2 anos depois de governo, a atual administração mudou a postura e ordenou a retomada da obra como prioridade. A construção será no sul do Arizona, perto da cidade de Yuma. O local se tornou um dos corredores mais movimentados para travessias ilegais. Só nessa área, nos primeiros 6 meses do ano, os guardas de fronteira prenderam 160 mil imigrantes indocumentados tentando entrar no território americano. O Departamento de Segurança Interna alegou que os trabalhos são para fechar buracos e brechas no muro que podem colocar em risco a vida dos imigrantes que se arriscam por essas passagens, correndo o risco de cair de encostas ou até de se afogar no Rio Colorado. O governo não informou quando a construção vai ter início. Ainda no assunto imigração, a patrulha de fronteira informou que uma imigrante foi encontrada morta no deserto do Texas depois de ter sido deixada para trás pela família que fazia a travessia ilegalmente entre o México e os Estados Unidos. Ela teria sido abandonada pelo grupo no dia 27 de julho, na semana passada, mas ainda não se sabe quando e como a morte aconteceu. Os pais da jovem foram detidos pela Guarda Nacional em uma rodovia do estado do Texas e foi quando eles avisaram que a filha ficou para trás. Assim, os agentes percorreram o trajeto indicado pelos imigrantes e encontraram a mulher já sem vida. A jovem não teve identidade revelada nem a nacionalidade. E também no estado do Texas, 6 imigrantes foram resgatados da carroceria de um caminhão que fazia transporte de frutas. Segundo o governo, as pessoas que não tiveram a nacionalidade aí revelada passam bem e o motorista do veículo foi preso. Ele já tinha uma acusação anterior por porte ilegal de armas.
Agora a gente fala do presidente Joe Biden, que voltou a testar positivo para a Covid-19. No final de semana, ele apareceu na internet em um vídeo dizendo que estava bem e se recuperando. Os médicos do presidente acreditam que o teste positivo dele seja o chamado rebote, chamando a atenção da população para ficar aí atenta mesmo depois de um teste negativo da doença. Joe Biden testou positivo pela primeira vez no dia 21 de julho. Mas na semana passada, testes apontaram 2 vezes que o presidente já não estava mais com a infecção. Agora, neste final de semana, a Casa Branca anunciou que mais uma vez Joe Biden estava positivo para o coronavírus. O presidente postou um vídeo na internet dizendo que está bem e que vai seguir trabalhando de casa. Especialistas acreditam que o presidente tenha apresentado o chamado rebote, também experienciado por alguns pacientes com a doença. Médicos dizem que a condição é rara, acontece apenas com um pequeno grupo aqui no país, normalmente aqueles que trataram a doença com o antiviral Paxlovid, assim como fez o presidente. Biden está agora sem sintomas, por isso não vai retomar o tratamento com o remédio. Ele ficará em repouso e retomará as medidas de isolamento. O presidente também cancelou alguns compromissos que envolviam viagens aos estados de Delaware e Michigan. Biden, que tem 79 anos, disse que vai, em breve, voltar 100% ao trabalho. Bom, sobre esse chamado caso de rebote de Covid após o uso do antiviral Paxlovid, cientistas dizem que ainda estudam a dinâmica para entender o que exatamente acontece. E ainda falando sobre Covid-19, hoje o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos disse que as doses de reforço da Moderna e da Pfizer atualizadas para atingir as subvariantes da Omicron podem estar disponíveis até setembro. Agora a gente faz um rápido intervalo e na volta do Américas no Ar a gente fala sobre o anúncio do Exército Brasileiro que vai comprar milhões em coletes balísticos aqui nos Estados Unidos. Tem também detalhes sobre possíveis mudanças no espaço dos assentos de aviões. O Congresso norte-americano resolveu pressionar a Agência Federal de Aviação para estabelecer dimensões mínimas para dar mais conforto aos passageiros. A gente volta já já. Américas no Ar. Oferecimento. BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Já voltamos e com a notícia de que o Exército Brasileiro anunciou que vem aos Estados Unidos para fazer compras. Ao todo, está previsto um gasto de 5 milhões de dólares na aquisição de coletes balísticos da empresa Cilio International, que tem contrato de fornecimento do material com o Brasil até 2024. O processo de compra dos equipamentos é tocado pela Comissão do Exército Brasileiro na capital norte-americana, Washington. O Itamaraty ainda não se pronunciou sobre o destino desses equipamentos de segurança. Bom, e agora a gente fala sobre a briga judicial entre a rede social Twitter e o bilionário Elon Musk, que depois de anunciar a compra da plataforma, voltou atrás e cancelou o negócio. Agora, o julgamento de litígio já tem data marcada, será no dia 17 de outubro. A disputa entre Twitter e Elon Musk envolve a desistência de um acordo de 44 bilhões de dólares. O bilionário, CEO da Tesla, abandonou a proposta de compra da rede social em 8 de julho deste ano, depois de fazer um frisson online sobre o negócio e até anunciar mudanças que promoveria na rede social. Ao desistir da compra, Elon acusou a plataforma de mídia de violar o acordo de fusão ao deturpar o número de contas falsas em sua plataforma. Dias depois, o Twitter anunciou um processo contra Elon Musk, chamando a questão das contas falsas de distração e alegando que o bilionário é obrigado contratualmente a fechar a compra. A pedido da Justiça norte-americana, Elon Musk teve até o final da semana passada para apresentar suas reivindicações legais contra a plataforma da internet, argumentando sobre os motivos da desistência do negócio. Mas essa não é a única batalha judicial que Elon Musk vai enfrentar em poucos meses.
Também em outubro, o bilionário irá a julgamento por outro motivo. Um acionista da Tesla está processando o CEO da empresa por desperdício corporativo e enriquecimento injusto. Viajar é algo que todo mundo gosta, certo? Agora, quando o assunto é viajar de avião, a maioria esmagadora dos passageiros tem a mesma reclamação, a falta de conforto. O principal motivo são os pequenos espaços dos assentos que nos deixam encolhidos e cheios de dores. Para quem é alto, então, aí é um problema, né? Porque essa turma de gigantes mal cabe nos espaços separados para os passageiros. E olha que não precisa ser tão grande assim, viu? Eu, por exemplo, tenho 1,75 m de altura e já sofro um bocado, viu? Mas olha, que boa notícia que vem agora. A Agência Federal de Aviação resolveu abrir um espaço para ouvir as reclamações dos passageiros e, quem sabe, planejar algumas mudanças. Se você vê essa imagem e já sente um enorme desconforto, tá na hora de usar a voz para reivindicar por mais espaço. É que o Congresso americano resolveu pressionar a Agência Federal de Aviação para estabelecer dimensões mínimas para assentos de aviões. O motivo é o fato já comprovado de que esses espaços entre as cadeiras ficaram menores ao longo dos anos, à medida que as companhias aéreas tentavam colocar mais passageiros em seus aviões existentes. A agência de aviação, que ficou por anos sem fazer nada a respeito, agora resolveu agir e anunciou que irá abrir um período de comentários de 90 dias para permitir um feedback dos passageiros sobre os padrões de tamanho de assento de avião. Ou seja, quanto mais pessoas reclamarem agora, maiores são as chances de promover mudanças sobre o espaçamento entre os assentos. Ampliar essas cadeiras são, inclusive, uma questão de segurança. Especialistas apontam que, em caso de uma aeronave precisar ser evacuada, fica cada vez mais difícil que os passageiros tenham agilidade para sair dos assentos. Além disso, há também as queixas ligadas a questões de preconceito e saúde pública. Hoje, pessoas obesas não conseguem viajar de avião por não caberem nos espaços oferecidos pelas companhias aéreas. Um novo desafio promovido por usuários de uma rede social anda preocupando as autoridades mais uma vez. Jovens propõem vandalizar carros de uma determinada marca somente para gravar tudo e postar online. Os casos estão sendo investigados e são considerados crime pelas autoridades de segurança. A Cone Rocha tem todas as informações para a gente. No novo desafio, também conhecido como Kia Challenge, adolescentes quebram os vidros e usam cabos de USB para arrancar o motor. A maioria dos carros é da marca Kia e Hyundai, em modelos que precisam de chave para ligar o motor. De acordo com as autoridades, esses usuários cometem os crimes e deixam as pistas nos próprios perfis do aplicativo para aumentar as visualizações e likes. A polícia alerta aos pais que essa nova brincadeira pode levar esses jovens a enfrentarem sérios problemas com a justiça americana e alertam a população para manterem seus carros dentro das garagens e trancados. Um absurdo esses desafios. Bom, depois do intervalo, a gente atualiza as informações sobre um tiroteio que aconteceu nesta madrugada em um centro comercial de bares da cidade de Orlando, na Flórida. E tem também um alerta de saúde. Um popular protetor solar está em recall depois que testes encontraram substâncias cancerígenas nos produtos. Fica aí que já já a gente te mostra tudo em detalhes. Nesta madrugada, em Orlando, na Flórida, um tiroteio deixou 7 pessoas feridas em uma região central da cidade, onde existem bares e restaurantes. Segundo a polícia, um homem chegou ao local disparando contra as pessoas. Por sorte, ninguém morreu. Hoje, o chefe de polícia da cidade informou que todos os feridos estão internados, mas em condições estáveis de saúde. O agente explicou que tudo aconteceu por volta das 2 horas da manhã. Testemunhas contaram que o homem chegou, escolheu um local cheio de pessoas e sacou uma arma do bolso. Ele teria atirado para todos os lados, sem procurar por vítimas específicas, o que aumenta a suspeita de atentado. A polícia analisa as imagens das câmeras de segurança da região e ouve testemunhas na tentativa de encontrar o atirador. Até agora, ele não foi identificado.
Bom, e agora a gente tem um alerta importante nesse verão. Todo mundo sabe que usar o protetor solar é extremamente importante, sobretudo nessa época de férias, que aumenta aí o nosso tempo de exposição ao sol. Pois então, uma das mais famosas marcas de protetor solar dos Estados Unidos anunciou que uma leva dos seus produtos está com problemas bem sérios, contendo componentes causadores de câncer. Então, atenção nessa nossa prestação de serviço. Atenção para esta embalagem. Se você comprou protetor solar para cabelo ou couro cabeludo da Banana Boat, pare imediatamente de usá-lo. A companhia divulgou um alerta que o protetor solar popular aqui no país, usado para prevenir câncer de pele, pode, na verdade, provocar a doença. A Banana Boat está abrindo o recall dos produtos em spray depois que testes detectaram traços de benzeno, uma substância cancerígena que pode provocar a doença por exposição repetida. A empresa alega que não há benzeno entre os componentes do protetor solar, mas uma análise mostrou níveis inesperados do químico vindos do propelente que pulveriza o produto para fora da embalagem. Os lotes de protetor solar afetados têm validade de 20 a 22 de dezembro, de 20 a 23 de fevereiro ou de 20 a 24 de abril. A empresa produtora da Banana Boat pede aos varejistas e consumidores que descartem o produto ou entrem em contato para reembolso. Mais informações podem ser encontradas no site bananaboat.com. O estado de New York está testando as águas do esgoto em busca de respostas sobre a disseminação do vírus da poliomielite. Isso acontece depois que o estado registrou o primeiro caso da doença em mais de uma década. Agora, essa pesquisa vai ajudar a entender o impacto da doença que ela pode causar aí nas comunidades. Quem nos explica como esses testes estão sendo feitos é a repórter Carolina Camargo. Autoridades de New York informaram que estão testando amostras de esgoto já armazenadas em busca de sinais da doença poliomielite. Esse material que está sendo estudado já havia sido coletado como parte dos esforços para rastrear a Covid-19. A investigação sobre a polio acontece depois que um caso da doença foi confirmado no condado de Rockland, no subúrbio da cidade. Até agora, a única ocorrência conhecida em New York é de um paciente que não foi vacinado contra a doença. Na região onde ele mora, o vírus da polio foi detectado em amostras de esgoto do mês de junho. Por isso, a investigação ainda está em andamento. A Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido também anunciou que detectou o vírus nos esgotos de Londres nos últimos meses e tem monitorado a situação. Seguindo os exemplos de New York e do Reino Unido, o estado americano da Carolina do Norte também já estuda testar o esgoto para polio e outras doenças. Há 2 semanas, por exemplo, o governo passou a examinar as águas em busca do vírus da varíola, que está causando o surto de monkeypox no país. Segundo especialistas, a pesquisa das amostras das águas do esgoto para testagem de material genético é uma ferramenta importante usada por epidemiologistas para rastrear surtos de doenças virais. A iniciativa também pode ajudar a detectar a propagação de gripes e de bactérias resistentes a antibióticos. Os dados servem como métrica para entender o impacto das doenças nas comunidades. O vírus da polio é considerado altamente contagioso e transmissível. Infectados podem ter sintomas parecidos com os de gripe, como dor de garganta, febre, fadiga, dor de cabeça, náusea e dor no estômago. No entanto, algumas pessoas podem desenvolver sintomas mais sérios, como paralisia, e em casos mais complicados pode até levar à morte. Isso porque o vírus afeta os músculos que ajudam na respiração. Autoridades alertam que tomar a vacina é fundamental. O vírus é transmitido através do contato com o material fecal de pessoas infectadas ou através de secreções eliminadas pela boca das pessoas doentes, como gotas de saliva expelidas em caso de tosse ou de espirro. E ainda falando de New York, neste final de semana o estado declarou emergência por causa do surto de varíola dos macacos. Até agora, o estado registra mais de 25% dos casos da doença em todo o país. A ordem executiva de emergência assinada pela governadora é uma forma de ampliar a resposta do estado no enfrentamento à doença e, com isso, também aumenta aí o número de pessoas que podem administrar a vacina contra a doença, incluindo funcionários do serviço médico emergencial, farmacêuticos e parteiras. O surto de varíola dos macacos já é considerado uma emergência de saúde global pela Organização Mundial de Saúde.
No próximo bloco, a gente atualiza a situação drástica em 2 estados norte-americanos. O Kentucky ainda sofre com as inundações históricas que devastaram o estado. O número de mortos subiu mais uma vez. E na Califórnia, o maior incêndio florestal do ano queima descontroladamente, colocando em risco milhares de pessoas. A gente volta em alguns minutos. Américas no ar. Oferecimento. BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Já estamos de volta e com uma imagem curiosa para vocês que viralizou na internet. Aliás, sempre que eventos desconhecidos acontecem nos céus, o que não falta são curiosos e teorias, claro, sobre o que pode estar acontecendo. Oh my God! Os curiosos logo começaram a gravar quando viram essa luz super brilhante se movendo no céu. O registro foi feito na Malásia e os moradores estavam bem assustados, sem saber, afinal, o que estava sobrevoando a região. Na internet surgiram milhares de teorias. A de discos voadores, ocupados por extraterrestres, claro, foi a mais publicada. Bom, mas quem resolveu esse mistério foi o Comando Espacial dos Estados Unidos, que usou também a internet para acalmar a população. Segundo o governo norte-americano, o que estava no céu eram restos de um enorme foguete chinês descendo de forma descontrolada de volta à Terra. Quando reentrou na atmosfera, ele pegou fogo e, por isso, desceu assim brilhante até cair em um lugar do Oceano Pacífico. Oh my God! Ainda segundo o governo dos Estados Unidos, o foguete chinês de 23 toneladas, que entregou um novo módulo à sua estação espacial, decolou da China no domingo. O módulo atracou com sucesso no posto orbital e desde então o foguete estava em uma descida descontrolada em direção à atmosfera da Terra. Essa é a terceira vez que a China é acusada de não lidar adequadamente com detritos espaciais. Bom, pessoal, agora a gente muda de assunto para falar do estado do Kentucky. Por lá, a situação das enchentes seguiu se agravando ao longo do final de semana. Segundo as autoridades, o número de mortos subiu para mais de 35, mas o governador disse que é muito provável que mais corpos sejam encontrados pelas próximas semanas, quando toda essa água baixar. As chuvas torrenciais e históricas associadas às mudanças climáticas arrasaram o estado do Kentucky. Estradas e pontes foram destruídas depois que rios transbordaram. Centenas de casas ficaram completamente submersas com as inundações e dezenas de moradores seguem desaparecidos. Entre os mortos confirmados até agora, a polícia deu a informação de que 4 são crianças, todos irmãos com idades entre 2 e 8 anos. O governador disse que o número de desaparecidos preocupa e deve aumentar. There are hundreds of unaccounted for people minimum, and we just don't have a firm grasp on that. Esta moradora chora lembrando do sufoco que foi escapar da cheia. Ela teve que empurrar o marido cadeirante sozinha enquanto a água subia. Temendo que a casa fosse arrastada pela água, os dois passaram a última noite no carro, em um lugar mais seguro. Este vídeo que roda a internet mostra um grupo de homens que arriscou a vida para salvar moradores em perigo. Nesta casa havia uma idosa de 98 anos. Ela estava presa e os homens conseguiram resgatá-la a tempo. Ao entrar na casa, um dos homens encontrou a senhora sentada no topo de uma série de móveis, rodeada por água. Em meio à tragédia, moradores fazem o que podem para ajudar em uma rede de solidariedade. Na beira de uma estrada segura, em um barraco improvisado, eles recolhem alimentos, roupas e materiais de higiene para ajudar as milhares de pessoas que estão desabrigadas.
Muito triste essa situação no Kentucky. A gente só espera que a nossa comunidade brasileira lá no estado esteja bem. Bom, pessoal, agora a gente vai para a nossa previsão do tempo para ver como que vai ficar o clima em todo o país amanhã. A gente começa aqui por Boston com mínima de 71, New York com máxima de 90 e Washington também, ambas com tempo encoberto. Também tempo entre nuvens em Miami com máxima de 89. Em Dallas e em Houston também bastante nuvem ao longo do dia, mas faz bastante calor, 102 de máxima em Dallas. Em Seattle, o sol bastante forte, com máxima de 75 graus. Em São Francisco, tempo encoberto, máxima de 70. Em Las Vegas, máxima de 100. O sol também aparece de vez em quando entre nuvens, como vocês podem ver aqui no nosso mapa. E em Los Angeles, o sol brilhando bastante e máxima de 85. O calor realmente muito forte nessa região aí da Califórnia. Inclusive, agora a gente atualiza, claro, a situação lá no estado da Califórnia, que registra aí o maior incêndio florestal deste ano de 2002. Esse incêndio começou no dia 22 de julho e já devastou quase 7 mil hectares. As chamas estão completamente fora de controle no Parque Nacional Klamath, no norte do estado californiano. As chamas já destruíram muita mata e invadiram bairros. Casas já foram destruídas e o fogo segue avançando, obrigando mais de 2 mil pessoas a abandonar as residências. Ontem, os ventos se intensificaram, espalharam ainda mais chamas, afetaram inclusive a rede elétrica. Com isso, nesse final de semana, o governador do estado, Gavin Newsom, declarou emergência. O incêndio de grandes proporções é combatido por quase 650 bombeiros que trabalham incansavelmente, mas não conseguem conter o avanço das chamas. 2 pessoas foram confirmadas mortas neste final de semana. Elas ficaram presas dentro de um carro e não conseguiram escapar do fogo. Hoje, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, esteve em Miami, na Flórida, e anunciou uma série de programas para ajudar os estados norte-americanos a combater os efeitos das mudanças climáticas, como os incêndios que afetam o estado da Califórnia. Bom, pessoal, a nossa edição de hoje fica por aqui. Vocês viram que eu tô sozinha, a Ruth tá tirando uns dias off, mas já já ela tá de volta. Enquanto isso, eu espero vocês de novo amanhã, às 7h30 da noite, logo depois do Cidade Alerta. Agora vocês ficam com a série Todas as Garotas em Mim. Não esqueçam, são os últimos episódios, viu? Até amanhã!